Formes, Proyecto de Participación en Montevideo, Uruguay y La Paz, Bolivia, FIP-FENAG. Olá, buenas tardes. Tenemos una concurrencia, ¿no? Entonces, yo hice, mi nombre es Arthur, yo soy brasileño y yo estoy tentando hablar en portugués. Y yo hice, para facilitar mi presentación, una parte está en español, para la comprensión, porque nosotros estamos hablando del atendimento fino. Nosotros trabajamos en Brasil con 3 metodologias. La primera metodología es la prevención. Por favor. Entonces, el acoso moral en Brasil, hay muchos estudos, hay muchas pesquisas, tenemos leyes estaduais, municipales, tenemos leyes que favorecen el servicio público y tenemos una distinción entre el funcionalismo público, que son los concursados, que tienen la estabilidad, y también los seletistas, que tienen la cartera de trabajo. El objetivo del asedio es que los seletistas sejam desmotivados e através de perseguições que criem uma incapacidade laboral que justifique sua demissão por justa causa. E eu he hecho muitos trabalhos com o serviço público, porque o serviço público é a adorecer maior por causa da estabilidade que as pessoas têm. Então, nosso trabalho trabalha basicamente com a prevenção e eu faço os trabalhos para os sindicatos, que nós entendemos que são as representações da categoria que têm que fazer a luta contra o acoso moral, porque o acoso é coletivo. Uma vítima de assédio moral revela a fragilidade da instituição, a perversão da organização de trabalho. E não podemos só atender as vítimas. Temos que fazer um plano de prevenção primária e algumas coisas tomamos da Organização Internacional de Trabalho. Soluções preventivas que tomem em conta a origem da violência e não só os seus efeitos. E é necessário agir na fonte e na raiz. E também não adianta só criticar o assediador ou indenizar a vítima. Nós temos que mudar a cultura laboral. Nós temos que nossos direitos sejam o mesmo de cidadão dentro de uma empresa, porque quando você entra numa empresa, numa instituição, as pessoas parecem que vivem em um outro mundo com outras regras. Então, o objetivo hoje é o que fazer com as pessoas que sofrem o acoso moral. Nesta sala tem alguém que foi branco, alvo de acoso? Alguém vivenciou o acoso moral? Ninguém? Nenhuma pessoa foi branco. Eu também. Ok. E eu sou psicólogo. Temos também psicólogos cá? Também. Muito bem. Então, ayer eu vi uma palestra também, e cada psicólogo tem seu trabalho. Então, eu quero fazer uma divisão do meu trabalho, que nós instituímos nos sindicatos, eu faço esse trabalho para 5 sindicatos, um plantão. O que seria o plantão? As pessoas que estão no momento de sofrimento ligam para o sindicato e estamos à disposição, um advogado, um psicólogo e um sindicalista, porque entendemos que a questão da organização de trabalho é que causa o acoso moral. E eu trabalho para esse projeto que se chama Plantão Sindical, eu trabalho em 2 sessões. Uma primeira, eu uso uma entrevista semi-estruturada de anamnese da saúde do trabalhador. A anamnese da saúde do trabalhador
eu acho é muito difícil a comunicação. Eu hago a intervenção correlacionando a história da pessoa e sua relação na organização do trabalho. E eu trabalho com uma técnica que nós chamamos de la escuta privilegiada. Nós não temos um tempo fixo, pero não ultrapassamos mais de 1h30, porque senão a coisa é interminável. As pessoas falam 3, 4 horas. E no livre discurso da vítima, eu não vou fazendo a sistematização, a análise e os encaminhamentos. E depois, nós outros, o advogado, o psicólogo e o sindicalista, nós outros nos reunimos e hacemos a análise. Depois, hacemos uma segunda sessão, onde a pessoa pode falar mais coisas, completar, porque o objetivo da primeira sessão é ser um relatório estruturado. Porque vocês sabem, quando as pessoas são vítimas de assédio moral, o discurso é muito prolixo, há muitas coisas que as pessoas vão saindo do foco, então o objetivo é esse. Por favor. Então, eu tenho aqui agora um pouquinho do que eu falei, né? Que a primeira etapa consiste em oferecer um espaço de áudio para possíveis vítimas de assédio moral. Nós outros falamos possíveis, porque em Brasil muitas pessoas falam, eu fui vítima de assédio moral, e muitas vezes não é um assédio moral. E também nós temos uma coisa que é importante, a confiança, principalmente o sigilo para o denunciante. Nós não hacemos do denunciante numa bandeira sindical. É preservado o indivíduo para que, com o discurso do indivíduo, nós outros podemos fazer uma intervenção na organização do trabalho. Porque outras pessoas também estão sofrendo assédio moral, pero o branco é o mais frágil da corrente, é o que denuncia a violência laboral. Por favor. Então, conforme a lei, temos o psicólogo, o sindicalista, por favor. Lá, no primeiro momento, serão coletadas as informações e na segunda etapa, os dados de coleta formam um banco de dados, que nós outros trabalhamos também com um banco de dados qualitativo para depois fazer cruzamento de informações, porque no serviço público, muitas vezes é o assediador, ele se transfere de um setor para outro e podemos assim perceber que aquela pessoa em um ambiente de trabalho causa a destruição das relações éticas laborais. Por favor. E, então eu posto, no meu nome de projeto é posto de atenção à vítima de acoso moral, tendo um contato presencial. Este é o mais importante. Nós outros, no meu caso, eu psicólogo, eu trabalho com a empatia, eu trabalho com a credibilidade da verdade da pessoa. Em nenhum momento eu questiono, porque nós outros temos que criar um clima de confiança. É o que nós outros chamamos de transferência, né? Então, é uma célula de escuta para o servidor, por favor. E através do trabalho de psicólogo, temos que entender por que acontece o acoso, como se forma o acoso, como aquela informação que é individual poderemos fazer um trabalho em prol do coletivo com uma intervenção sindical em la organização do trabalho, que é a meta, porque a organização do trabalho não fornece os dados de saúde, de pesquisa, de licenças médicas. Então, nós outros fazemos esse trabalho paralelo via sindicatos. Por favor. Então, é importante isso. A parte técnica para os psicólogos, as pessoas que se interessam. Primeiro, é o discurso livre. Nós temos que ter uma escuta privilegiada no sentido de que ouvimos, intervimos, mas muito pouco para simplesmente trazer de novo a pessoa para o discurso que é o objeto,
porque a pessoa começa a falar do trabalho, depois da morte de seu papa, depois de um problema, e nós outros temos que ouvir, mas também temos que volver a nosso propósito. E também temos que crer na veracidade. Eu acredito na veracidade da pessoa. Pero entre a transmissão e a recepção existem falhas, hiatos, entendimentos equivocados, tanto de minha parte como de nós dois colegas. Então, eu tenho que entender o significado de certas palavras que são repetidas. Eu tenho que eliminar as lacunas do discurso. Eu tenho que aprender o no dito. Porque muitas vezes um discurso é interrompido por um silêncio, lágrimas escorrem na pessoa, ou as mãos estão tremendo. Esse é o que nós outros chamamos que é o no dito. E é onde nós temos que fazer que há uma resistência emocional da pessoa, e essa resistência é agregada ao assédio e remete ao trauma infantil, a um trauma familiar. E eu acredito que essa manifestação dela inconsciente, que são os actos falhos, foi uma das construções, quando trabalhamos nesse projeto, porque os atos falhos revelam na questão inconsciente que a própria pessoa desconhece. Trabalhamos com a emoção. Por favor. E no segundo encontro, sempre a pessoa habla. Quando todos nós outros falamos, sempre no ato de falar escapa algo a ser dito, e sempre também é falado mais do que o que se quer falar. E, ademais, a vítima, a denúncia da vítima, ela está precisando ser escutada. Pero, muitas vezes, quando a pessoa habla conosco, ela tem uma compreensão racional, porque o discurso falado é diferente do discurso mental, que é subjetivo. E quando se busca ajuda, nós outros percebemos que as pessoas têm um grito desesperado. Elas querem, acima de tudo, o resgate de sua dignidade e o sentimento de justiça, porque as vítimas de assédio moral, o que move seu sentimento, o que causa os transtornos emocionais, são a questão da injustiça, a questão da perseguição, a questão de sua dignidade e seu nome que foi para o chão. Então, ela está cansada de ouvir frases: mas tu está louco, tu está louca. Essa palavra muitas vezes é o significado louco. Lágrimas escorrem dos olhos das pessoas, homens, mulheres, tamanho é o sofrimento. Por favor. Então, é muito importante a ética profissional. Nós outros temos que ter um tratamento muito harmonioso, de muita empatia, de muito reconhecimento do sofrimento e da dolor da pessoa. E essas informações são sigilosas, pero são repassadas para que nós outros entendamos como aquele processo aconteceu dentro de uma organização do trabalho. E geralmente envolve autoritarismo, perseguições, acoso sexual, entre outros. Tá bom? Então, também fizemos também em Minas esse trabalho, esse ponto de apoio. Nós também nos deslocamos para translado de urgências, porque eu acho serviço para funcionários federais, estaduais, de sindicatos de servidores da justiça, e temos que ir a comarca, e muitas vezes, em um setor, são 10 pessoas, 9 reclamam do acosador, e geralmente é o chefe. Então, esse posto também é móvel. E você está falando um pouquinho, por favor? Então, é fundamental para a construção do caso entender quando começou, a intensidade, a frequência, a intencionalidade, como o acoso foi exercido sobre o servidor e suas consequências para a saúde do trabalhador, para poder intervenir através de ações psicológicas, sindicais e jurídicas. O que seria uma ação psicológica? A pessoa muitas vezes tem que procurar uma terapia
para trabalhar melhor suas emoções, ou talvez um psiquiatra para trabalhar melhor seus conflitos. As sindicais envolvem a organização do trabalho a partir de um caso individual, transformamos para um caso coletivo. E as jurídicas são as ações que a pessoa pode fazer. E eu quero terminar falando um pouquinho desse texto de Freud e depois um último slide. Esse texto é de Freud, que chama Construções em Análises, que foi de los últimos, publicado em 1937, onde Freud habla. Se o paciente se entrega à associação livre, produzem aún ideias onde podemos descobrir alusões a experiências reprimidas ou recalcadas e derivados de los impulsos afetivos recalcados, bem como as relações contra eles. Finalmente, as sugerências de repetições de afeto pertencente ao material reprimido, que podem ser encontrados em ações desempenhadas por pacientes. Freud falava, recordar é repetir em acto. Algumas bastante importantes, outras triviais. Por favor. E nossa experiência demonstrou que a relação de transferência, quando eu hablo em empatia, de criar um clima de confiança, é que nós outros falamos da transferência. A transferência que se estabelece com os analistas é o mote principal desse projeto, porque tem que ser calculado para favorecer o retorno dessas conexões emocionais. Porque a acoso moral faz com que conexões emocionais do passado se manifestem de uma forma como se todo o sentimento represado viesse à tona, como se o acoso fosse um dique que se rebenta. Por favor. E então, para terminar, o acoso moral está em um discurso, está repleto de afetos pertencentes ao material bebido e recalcado, e muitos empregados vivenciam o dolor, o sofrimento e o ato do discurso. De aí a importância da relação de confiança e transferência que se estabelece entre servidor e o analista para favorecer o retorno, por favor, dessas conexões emocionais, porque essas conexões emocionais, que são os atos falhos, os silêncios, os toques de dedos, os choros, são as claves interpretativas que elucidam por que ocorreu, como está ocorrendo o acoso e por que esse acoso se realiza de forma tão intensa nesta pessoa. Isso evidencia a importância de um canal de escuta analítica para as vítimas de acoso moral. E em todas as denúncias, muitas vezes nós percebemos que os problemas são problemas envolvendo o trabalho, porque trabalho é tarefa e relacionamento. E na questão do relacionamento, onde ocorrem muitos dos casos de acoso moral. E muitas vezes a evolução de pequenos problemas ou falta de equipamento. Então tem um computador bom e um ruim. Então quem chega primeiro no trabalho pega o melhor computador. Então os trabalhadores começam uma briga por causa de um problema da organização do trabalho, das condições de trabalho. Evidencia, as denúncias evidenciam o mal-estar no trabalho. Isso é o mais importante. Nós outros trabalhamos com mal-estar no trabalho. E também as denúncias são um instrumento para intervir no modo de produção da empresa e da instituição. Em todas as denúncias há a marca do autoritarismo, há humilhações e também revela a proteção da instituição aos assediadores. A instituição é responsável, a instituição incentiva os gerentes, as pessoas a ser o assédio, porque não há que ter consequências para eles. Por isso que nós outros entendemos que os sindicatos têm que encampar a luta contra o acoso moral. Então, termino, eu penso que o combate ao assédio moral é uma representação da vontade, do desejo, de sujeitos que devem lutar por um ambiente saudável no trabalho. Muito gosto estar com vocês.
Bueno, continuamos con el doctor Wellington Marcal Roble, digo bien, coordinador de la Asociación de Comunicaciones de SINDIFES, que le explicará qué es. Desarrolla trabajos de seguimiento de la unión y orientación en relación con el acoso escolar, licenciado en bibliotecología, maestría en letras, doctorado en literatura portuguesa por la Pontificia Universidad de Minas. Funciona como un bibliotecario archivero en la biblioteca de la Escuela de Música de la UFMG. Con ustedes, Wellington. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, via professor Esther, do imenso prazer para nós, do Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino, SINDIFES, que representa os trabalhadores da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade dos Vales do Jequitinhonha em Mucuri, do Instituto Federal de Minas Gerais e do Cefet-MG, em poder partilhar aqui desse nosso trabalho, poderia dizer, dessa nossa experiência em curso, no nosso cotidiano, no ambiente laboral, com esse ranço que é o assédio moral. E é uma honra poder, então, ter aceito esse convite da professora Margarida e as articulações com o meu colega Arthur. E, então, espero que nós tenhamos algo a compartilhar que possa irradiar para outros espaços, né, que afinal de contas penso que o objetivo desse congresso não é outro senão esse, de levar as nossas experiências para o nosso país. Vou pedir licença também para falar em português, que não irei me arriscar em espanhol.